O homem sem Deus não és nada. O homem sem Deus, sem o ar que respiramos não és nada. É como um peixe fora d'água. A água sem o peixe continua sendo água, mas o peixe sem água não és nada. Assim também é Deus sem nós continua sendo Deus, mas nós sem Deus não somos nada mesmo. Veja um grande exemplo da tragédia da enorme enchente no Rio Grande do Sul que alagou tudo e a situação de muita gente, que perderam tudo, suas casas, muito até as suas vidas e do cavalo Caramelo que ficou ilhado por alguns dias em pé, dia e noite parado, intacto sem escorregar em cima do telhado de uma casa sem se mexer, quietinho, na mesma posição sem sair do lugar. E, com todo aquele peso do cavalo o telhado não quebrou. Isto mostra que és um dos sinais dos fins dos tempos. O nosso planeta Terra tem muito mais águas do que terras, ou de porções secas, e é uma bola, uma esfera solta no espaço do sistema solar que vive em rotação, em movimento girando em torno de si mesmo dia e noite sem parar no firmamento invisível aos nossos olhos em algum local deste universo que não sabemos aonde neste espaço infinito, e não cai e nem sai do lugar sustentada pela a lei da gravidade dentro deste universo infinito, sem fim, e, dentro dela, ao redor dela, ou em cima dela como queremos dizer vivem todos nós, todos os seres vivos cercados neste globo terrestre sem poder sair fora dela, porque, fora dela não há vida como a nossa e, morreremos, queremos ou não dependemos de Deus, não temos outra saída. Assim também são todos os outros planetas e tudo o que existe cada um tem os seus sistemas. E o Sol, a Lua, as estrelas e muitos outros mais que nós, seres humanos não sabemos, porque pertence somente os atributos, à soberania de Deus. Então, queiram ou não, acreditam ou não, não temos outra saída mesmo, somos dependentes de Deus, o nosso Criador que criou e fez tudo isto, e, além das nossas imaginações. Em toda a face da terra não há segurança nem sabedoria como a do nosso Deus. Toda a riqueza, ciência, tecnologia e sabedoria dos homens diante da soberania de Deus não és nada. O nosso Deus está acima de tudo e está em todo lugar ao mesmo tempo, a todos os momentos, e nos vê a todos os instantes. Por isso, ninguém escapa dos olhos de Deus. Ele ocupa todo o espaço e além das nossas imaginações. Deus é como se fosse um triângulo, que os três lados pertencem a um só Deus com as mesmas funções em simultâneo. Assim também são a água, o fogo, nós, seres humanos e outros mais que são os três em um. O nosso Deus é unítrino, e o que contém todas as coisas. Ele é as três pessoas divinas, que és o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e é assexuado. Já nós, seres humanos somos corpo, alma e espírito, cabeça, tronco e membros e somos sexuados. Analisando bem somos três em um também que funciona em simultâneo. Deus é supremo, soberano, imortal, incomparável, o Todo-Poderoso, o Senhor, o Jeová Deus, o excelso Criador, o Lavrador, o Deus dos exércitos, o Deus Altíssimo, o Verbo, a Palavra, o Pai Eterno, a vida, o Pão Vivo, o Gozo Eterno, o Eu Sou o que Sou, o Onipresente, Onipotente, Onisciente, o Alfa e o Ômega, o princípio de todas as coisas e além das nossas imaginações. Deus é o primeiro de todas as coisas e derradeiro, o início e o fim, o antes, durante, presente e sempre, é de todos os tempos. Deus é o único Criador e o que controla todas as coisas, e o que vive para todos sempre de eternidade a eternidade. Mas nós aqui na Terra com o nosso corpo carnal envelhecemos e morreremos, somos limitados, mortais e estamos sujeitos a todos os tipos de aflições, acontecimentos e cronogramas apocalípticos e a passarmos por vários fenômenos da natureza como mudanças climáticas, tragédias ambientais, vendavais, tornados, chuvas intensas causando cenários de guerras, geleiras, alagamentos, enchentes, desabamentos de terras, inundações sem precedentes, maremotos, terremotos, tsunamis, vulcões, furacões, pestes, calor e frio de mais ou de menos, geadas, doenças, pandemias, tremores de terras, guerras e mais guerras, conflitos e mais conflitos, também roubos, assaltos, furtos, sequestros, terrorismos causando terror, mortes e guerras, enganadores, charlatães, falsos profetas, falsos testemunhos, propinas, corrupções, estupros, prostituições, desempregos,
fomes, prazeres anormais, homens com homens, mulheres com mulheres e, etc. E, pai contra filhos, filhos contra pai, irmãos contra irmãos, nações contra nações, injustiças dos homens das leis, que é onde os certos se tornam os errados e os errados se tornam os certos, os homens maus de corações duros, provocadores e causadores de confusões, causando guerras em vez de paz e amor, e os abusos de poder de autoridades, condenações aos inocentes e muitas outras coisas mais. Sejam pobres, sejam ricos, religiosos ou não, ninguém escapa das falhas dos homens e das as aflições deste mundo, e tudo isto ainda não é o fim dos tempos, mas os sinais estão aparecendo por aí para nos alertar. Está confirmado na Bíblia que Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, disse claramente: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, felizes e bem-aventurados são aqueles que acreditam em Deus, quem tem Deus no coração e buscam a todos os momentos, obedecem e seguem, porque serão vencedores, vitoriosos e terão o gozo eterno, a ressurreição, a salvação, a vida eterna após da morte, porque o nosso espírito e alma são invisíveis aos nossos olhos e não morrem. A alma tem o seu destino determinado por Deus, o céu, ou o inferno, e o espírito volta para Deus, mas a nossa carne, que é o nosso corpo carnal, que é visível aos nossos olhos, fica aqui na terra, e voltará ao pó. Estamos aqui na terra de passagem, não somos donos de nada, de ninguém, nem de nós mesmos. Quando morremos, acabaram-se os donos. O dono é somente Deus, o nosso Criador. Viemos a este mundo nus, pelados sem nada, e voltaremos para Deus, nus, pelados sem nada também. Que nem o nosso corpo carnal levaremos para o sobrenatural, que é o reino celestial. E, diante de Deus, o nosso Criador, os humildes serão exaltados, mas os exaltados, os orgulhosos, arrogantes, prepotentes, que se acham os deuses, os donos do mundo e andam de saltos altos, de narizes empinados, e também os incrédulos, céticos, ateus, e os que usam os abusos de poder de autoridades, e também os ladrões que aproveitam das situações dos outros para roubarem, os assassinos, os terroristas e os zombadores do Evangelho de Jesus, e os preconceituosos também serão todos humilhados, amaldiçoados diante de Deus e condenados ao inferno para todos sempre, se não se converterem, se arrependerem e pedirem perdão dos seus pecados, ou dos seus erros. Então, devemos reconhecer a nossa pequenez, a nossa dependência. Igualdade é manter a humildade, e amar a Deus de todo o pensamento, de todo o coração, e uns aos outros como a nós mesmos. Porque ninguém cresce, aprende e faz nada sozinho, dependemos de Deus e uns dos outros em tudo que podemos imaginar. Vemos isto, claramente, naturalmente, visivelmente no dia a dia, em momentos de grandes aflições, acontecimentos, situações de guerras, de tragédias ambientais, o amor, a compaixão, a solidariedade, os trabalhos voluntários de muitos em resgatarem, em salvarem os seus próximos, seus irmãos, melhor dizendo, seus semelhantes, em prestarem socorros até aos animais, em doarem donativos, agasalhos, alimentos e muitas outras coisas mais, conforme os acontecimentos e as situações de cada um. Vemos as ações do povo, da população, em ajudar com amor, compaixão e a solidariedade, se colocando no lugar do outro ou da outra conforme as situações mesmo. Vemos até shows de artistas, jogos de futebol, igrejas e outros mais, e até mesmo gente de outros países também solidários para ajudarem a socorrer as vítimas das tragédias. E também as orações a Deus de muitos irmãos em favor de si mesmo e de todos os seus semelhantes. Devemos sim amar e ser humildes de coração. Não devemos julgar ninguém, porque o que acontece com os outros pode acontecer com qualquer um de nós também, ou com as nossas famílias. Não existe ninguém mais do que ninguém. Diante de Deus somos todos iguais. Somos do mesmo Pai eterno, que é Deus, o nosso Criador. Devemos amar e respeitar as diversidades, as pessoas do jeito que elas são, e nunca dizer eu sou eu, tudo só acontece com os outros, mas comigo ou com a minha família não, porque pode quebrarem a cara. Resumindo tudo, eu digo: Jesus veio para todos aqueles que nele crerem e seguirem, e não para uns, para outros não. Igreja é um grupo onde se reúnem os irmãos, o povo de Deus, para aprender sobre a Bíblia, adorar a Deus, e a praticar a fé em comunhão juntos uns com os outros. A igreja verdadeira é a Bíblia, somos nós, e o cabeça é Jesus. Estarmos congregando numa igreja, ou num grupo, é muito bom para compartilhar,
praticar a nossa fé em comunhão, juntos com os irmãos, porque a fé sem prática, sem obra é morta. Mas consciente que grupos, placas de igrejas e homens não salvam ninguém, quem salva é somente Jesus, o Filho de Deus, o nosso Criador. Por isso, nunca devemos idolatrar homens e nem a placas de igrejas, porque somente a Deus, a Jesus devemos adorar. Também nunca devemos julgar ninguém por estar em outra igreja, porque o mesmo Deus, o mesmo Espírito opera tudo em todos. Só há um só Deus, não há outro Deus, e, para chegarmos a Deus só através de Jesus Cristo que és o nosso único caminho, mediador, redentor e salvador, não há outro mesmo. Jesus é aquele que és o Verbo, a palavra que se fez carne, para viver entre nós e salvar-nos. Ele nasceu de uma mulher virgem camada de Maria da sua própria criação. Por ele ser o Deus dos impossíveis se tornou o quebra-cabeça da humanidade, porque, espiritualmente ele já existia antes de Maria de eternidade a eternidade, que, até mesmo Maria também precisa dele para ser salva, mas ele se fez carne gerando no ventre de Maria, e foi crucificado na cruz, morreu pelos nossos pecados, porém, ele mesmo com todo o seu amor deu a sua própria vida por nós, por todos aqueles que nele crerem e seguir. Não há outro caminho mesmo para nós sermos salvos. Este negócio de consultar as entidades, os secretismos religiosos, os motos, os falsos profetas e de reencarnações, e, de que todos os caminhos e religiões levam a Deus, isto é, conversa para boi, dormir, conversar de tolos de gente que não sabe o que está falando e fazendo ou dizendo, e fala para agradar a si mesmo, a sua falsa crença religiosa e a mídia enganando a si mesmo e aos demais. Porque somente Jesus é o nosso único mediador, caminho, bom pastor, mestre, guia, videira verdadeira e salvador. Não é santo tal, santa tal, padroeiro tal, padroeira tal, senhora tal e nem homem tal, é somente Jesus, o Filho de Deus que és o nome sobre todos os nomes. Deus não divide a sua glória e honra com ninguém para que ninguém se crença porque somente Ele é Deus. Deus é o primeiro, sempre existiu de eternidade a eternidade. Ele é, antes de todas as coisas nunca houve outro antes de Deus. Por isto, que Deus não tem pai e nem mãe, Ele mesmo é pai e mãe dele mesmo e de todos nós porque tudo saiu dele e foi criado por Ele e para Ele. Por amor a todos os meus semelhantes a verdade tem que ser dita, doa quem doer. A verdade serve até para mim também, porque todos nós somos falhos, temos erros, pecados, fraquezas canais, carências, gostos, livre-arbítrios, liberdade, vontade e a nossa sabedoria limitada. Mas, naturalmente nós, seres humanos sabemos o que é certo e o que é errado por termos raciocínios. Mas independentemente do que somos ou praticamos devemos adorar a um só Deus de todo o coração. Mas idolatria e adoração a imagens de esculturas do santo tal, ou da santa tal e sincretismo religioso prestando cultos a outros deuses jamais. Isto tudo é maldição e nojeira diante de Deus, o nosso Criador. A fé, o crer e o amar a um só Deus e a seu próximo é independente do que as pessoas são, gostam ou fazem. O bem e o mal está em todo lugar independentes do que as pessoas são. Existe até dentro das igrejas nos nossos meios cristãos também. Mas no final de tudo Deus saberá separar os joios dos trigos. Somente Deus sabe quem é quem, e conhece os corações de cada um de nós, e é por isso que devemos sermos humildes de coração e não julgar ninguém. Deus é Deus, não faz a recepção de pessoas e escolhe a quem Ele quer para escrever, falar ou pregar as suas palavras. Parem-se um pouco para pensar e façam uma boa reflexão. Nada foi feito do acaso. Analisando tudo eu digo, o que seria de nós sem Deus? Pedro Sena, Estúdio Pescador.